Bom dia, pessoal. Aqui é Demando Santos em mais uma videoaula. Iremos dar continuidade ao curso sobre Java Web, certo? Sendo que hoje nós iremos focar um pouco mais no banco de dados. O SGBD utilizado será o PostgreSQL, tá ok? Nós iremos aprender hoje a inserir dados. Vamos aprender a selecionar as tabelas, deletar e atualizar as informações, certo? Sendo que, mais tarde, nós teremos que utilizar isso na classe DAO que será explicitada mais à frente. Então, já de antemão, iremos criar um novo banco, certo? Um database novo. Então, new database. Vou chamar ele de exemplo 01, tá ok? Dou um ok então e aguardo que ele seja criado. Lembrando que, ainda nessa aula, nós iremos ver sobre a conexão já com esse banco lá na nossa IDE Eclipse. Então, eu vou estar dando aqui um clique em exemplo, vou abri-lo, abrir novamente, vou em Public, em tabela, clico com o botão direito, New Database, New Tabela, né, no caso, e aqui eu colocarei o nome dessa tabela, vou colocar usuário, e colocar suas colunas respectivas ao usuário. No caso, nós colocaremos um ID, será do tipo serial, tá ok? Serial. Também, nome, será do tipo caractere. Vou colocar 50 para ele. Da mesma forma nos demais, tá ok? Já temos ID e nome, então vamos colocar também e-mail. Também do tipo caractere. Colocar 50 para o mesmo e dou OK. Por fim, vamos deixar a senha, né? Para finalizar essa tabela, senha. Também colocarei do tipo caractere 50. Lembrando que aqui existem vários tipos que a gente poderia estar utilizando, inclusive number, tipo data e entre outros, enfim. Dando continuidade à nossa aula, eu deixarei o ID como primary key dessa tabela. Ou seja, eu venho aqui, seleciono ele como primary key. Vamos adicionar então qual deles será o primary key. No caso será o nosso ID. Eu venho em colunas, escolho qual é a coluna, que é o ID, e adiciono o mesmo. Opa! Vou remover o nome, que eu quero apenas o ID como primary key. Então dou OK. Outra coisa interessante que eu poderia estar fazendo, colocando aqui um desses atributos como único. Por exemplo, e-mail. O e-mail ele não poderá ser repetido. Então, eu vou definir o e-mail como único. Clico em e-mail, adiciono, dou OK e finalizo aqui. Tá ok? Ao clicar na minha tabela, perceba que aqui é o comando que nós teríamos que utilizar para ter criado via SQL. Criado uma tabela usuário, o ID serial not null, nome com caractere, né, que seria o que? Representado por 50 caracteres em cada um deles, e-mail e senha. Lembrando que o nosso ID ele é primary key e o nosso e-mail ele é único, ele não poderá ser repetido. Dando continuidade, eu vou estar clicando aqui só a nível de informação. Clicando duas vezes, nós iremos novamente para as propriedades para estar fazendo algum ajuste ou alguma modificação, tá ok? Que a gente poderia estar modificando o nome, enfim. E, se eu quiser ver a tabela, basta clicar novamente, eu vou fechar aqui, para vocês verem. Cliquem na tabela desejada, nesse Affordance, e aparece aqui as informações de ID, nome, e-mail e senha. No caso, eu vou estar colocando aqui dentro, já utilizando o SQL, inserindo os dados nessa minha tabela, tá ok? Deixa eu pegar aqui a tabela para vocês visualizarem. De antemão, como iremos inserir os dados? Simples, vamos inserir os dados, então, insert, enter, o nome da tabela, usuário, e os valores respectivos que nós queremos preencher, no caso será nome, e-mail e senha. E os valores que vai ser respectivo a cada campo desse, então, valores. Como é caractere, vai ser entre aspas simples. Se fosse número, seria apenas um número qualquer. Como é caractere, entre aspas simples. No caso, o nome, eu irei colocar o meu nome, Damião. Certo? Separo com a vírgula, vou colocar novamente outro campo, no caso agora e-mail, será damião@gmail.com. Lembrando que esse e-mail é fictício. Separo com vírgula e agora uma senha qualquer, certo? Colocar 1, 2, 3, 4, a senha mais segura do mundo. Então, vou mandar atualizar aqui com F5.
Opa, veja que ele já inseriu no meu banco de dados. Vou atualizar o banco e lá está as informações referentes a nome, e-mail e senha. E como o ID ele é autoincremente, não é necessário colocar aqui, inserir o ID. Ele automaticamente vai aparecer ali, tá ok? Então, vamos fazer o mesmo procedimento para inserir uma nova pessoa, tá ok? Só que agora a senha vai ser criptografada. Mudarei apenas as informações seguintes aqui. Colocar 4321, ela será criptografada, certo? Então vou colocar MD5. E essa informação tem que estar entre parênteses. Opa, aqui, pronto. Feito isso, vou mudar aqui o e-mail para messi@gmail. E como nome, Messi. Apenas Messi. Vou selecionar apenas essa linha, porque eu quero que execute apenas ela, certo? Quando eu selecionar toda a linha, você vai dar um F5. E agora iremos atualizar aqui na nossa tabela. Perceba que a senha, diferentemente da minha, não está mostrando, está criptografada agora, devido a esse pequeno comando. Deixa eu aproximar a tela um pouco. Deixa eu minimizar isso aqui. Ó, perceba que o comando para criptografia aqui será esse MD5, entre parênteses, a senha. Tá ok? Dando continuidade, eu vou agora, já que nós aprendemos a inserir os dados, vamos então aprender a selecionar as tabelas, tá ok? Então, o comando que a gente seleciona as tabelas é o select. Então, select, select. Eu quero que selecione todas as tabelas. Então, from, o nome da tabela, no caso, usuário. Vou selecionar a linha e dar um F5 para executá-la. Olha aqui abaixo, todas as minhas tabelas. No caso, mostra as informações referentes a Damião, e-mail e senha, e o de Messi, e-mail e senha também. Então, se eu quisesse não buscar todas, mas apenas uma especificadamente, eu poderia estar buscando então onde, no caso where, onde o ID, por exemplo, foi igual a 2. Vou selecionar a linha, dar um F5 e ele me traz Messi, porque o ID de Messi é 2 e apenas Messi. Se eu quisesse então, em vez do ID, fosse, por exemplo, um nome, no caso, Damião, né? Seleciono, dou F5. Opa, deu um erro. Por quê? Porque o nome é um caractere, então tem que estar entre aspas simples. Vou selecionar e dar um F5. Olha, e apareceu as informações referentes ao nome Damião. Da mesma forma com os demais atributos, e-mail e senha, tá ok? Agora que sabemos como selecionar as tabelas, vamos aprender então algo perigoso. Vamos aprender a deletar as tabelas. Por que eu digo perigoso? Imagine um banco repleto de informações importantes, que no caso aqui será o nosso banco, nossa tabela usuário, certo? E vamos deletar ela completamente, apenas com o seguinte comando. Perceba como é simples. Eu vou chamar o delete, from usuário. Apenas com isso, eu posso deletar todas as informações referentes ao usuário. Quando eu atualizar aqui o meu banco, todas as informações sumiram. Perceba o perigo desse comando. E é por esse motivo que dificilmente a gente vai colocar assim, quando for desenvolver um sistema, a gente vai colocar um delete para informações específicas, como por exemplo. Lembrando que agora eu vou ter que adicionar novamente informações, então vamos lá. Eu vou adicionar aqui Damião, né? Primeiramente, a minha pessoa, adicionei. E vou adicionar novamente Messi no nosso querido banco de dados. Então, atualizei, pronto. Dei um F5 em cada um deles e quando eu chamar aqui, eu vou estar chamando novamente no select, só para questão de memorização de vocês aí. Na nossa tabela usuário, vou selecionar, opa, botei foi um 8 aqui. Estranho, agora foi.
Vou dar um F5 e ele me mostra as informações novamente na minha tabela. Agora eu vou deletar apenas o usuário onde ID foi igual a 2. Da mesma forma, poderia estar colocando onde nome foi igual a Damião. Então, eu não vou estar repetindo essa questão. Se for aqui, iremos agora para a atualização, tá ok? Vamos ver, vamos selecionar Delete e atualizar. Opa, vou selecionar novamente minha tabela. Atualiza aqui no F5 e executa a linha de comando. Pessoal, uma coisa interessante. O ID não é mais igual a 2. Lembra que a gente deletou. Agora o ID de Damião virou 3 e o de Messi 4. Então, eu vou colocar aqui, em vez de 2, 4. Tá ok? Vou selecionar a linha Delete from usuário e mando atualizar. Vou selecionar nossa tabela novamente e Messi não existe mais. Lembrando que vou adicionar ela novamente. Não é necessário. Eu vou logo para a questão, para a gente finalizar essa questão de banco de dados, dessas funcionalidades básicas do SQL. Vamos aprender agora como atualizar alguma informação. Então, vamos colocar o meu nome completo, só Damião não, vamos deixar Damião Nobre, tá ok? Então, update, o nome da tabela, né? Usuário. Eu vou setar, então, eu quero alterar, deixa-me ver, é o nome, não é isso? Nome, entre aspas, simples, lembra? Vou colocar Damião Nobre. Sendo que essa irá alterar aonde exatamente? Eu quero que altere onde o ID foi igual a 3. Então, pessoal, com essa linha de comando, eu poderei estar assim alterando essa informação, certo? No caso, dou um F5, vou novamente em Select from usuário, dou novamente um F5 e perceba que o nome agora é Damião Nobre. Foi assim atualizado. Então, recapitulando rapidamente tudo, nós aprendemos hoje a inserir informações no banco, a selecionar as tabelas, a deletá-las, lembrando do perigo, né, e também atualizar as informações referentes às nossas tabelas. Então, iremos agora para o nosso querido IDE Eclipse, né? Vou estar fechando aqui, não irei salvar essas informações. Vou atualizar aqui, ó, tem só cadastrado literalmente a minha pessoa. Então, minimizo aqui o PostgreSQL para ir para a IDE Eclipse. Então, novamente viemos em File, New, Dynamic Web Project, que vamos criar um novo projeto, certo? Como lá o banco é exemplo, então, deixa-me ver, exemplo, exemplo 01, tá ok? Vou irei avançar e mandar gerar o meu XML do meu projeto. Então, finish. Aguardo um pouco, né? Vou abrir agora o nosso projeto para estar começando a codificar um pouco. Lembre-se que nas aulas passadas a gente trabalhou com Servlets e JSP. Agora a gente vai trabalhar com a conectividade com o banco de dados. Então, eu vou aqui em Java Resources. Dentro dessa pasta aqui, eu irei clicar com o botão direito, New, criar um pacote. Lembrando que os pacotes são um URL ao contrário, né? br.com.exemplo. Deixa-me ver, JDBC. Vou finalizar aqui meu pacote. E dentro desse pacote eu irei criar uma classe em Java. Uma classe em Java que será a nossa conexão. Então, eu vou chamar logo ela de conexão. E, por fim, mando gerar ela, né? Finish. E ela foi criada. Bem, dando continuidade, agora, iremos criar um método, né, para nossa conexão. Então, dá um Enter. Deixar um pouco mais organizado aqui. Vamos então deixar ele público, certo? Public.
estático também. Connection, vamos chamar nossa conexão. E também o nosso querido getConnection, para estarmos assim realizando o nosso método de conexão. Aqui dentro desse método ele irá ter que retornar alguma coisa, ou seja, a nossa conexão. Já de antemão, eu irei chamar novamente a conexão, nosso querido connection, para que assim eu possa criar uma variável para ele aqui, no caso com, e deixar ela inicialmente como nula, tá ok? Porque a gente ainda não fez a conexão com o banco. Também, já que nós temos o com, vamos chamar finalmente o nosso drive manager, né, que será a linha de comando que fará com que haja conexão com o banco. Então, é com igual a drive manager, ponto, o nosso querido getConnection, e nesse string será a URL referente ao nosso JDBC do PostgreSQL. Então, já de antemão, entre aspas, nós iremos colocar ponto e vírgula aqui também, o nosso JDBC, dois pontos, PostgreSQL. Feito isso, daremos dois pontos, barra, barra, o localhost que se encontra no nosso banco de dados. Então, localhost, dois pontos, 5432, que é o padrão do PostgreSQL, tá ok? A porta padrão do PostgreSQL. O nome do nosso banco é exemplo, vamos visualizar lá, deixa eu tirar o zoom para ficar mais fácil para mim. Aqui, exemplo 01, tá ok? Então, nós iremos colocar aqui exemplo 01. Exemplo 01. Feito isso, iremos agora separar com uma vírgula, colocar dois pontos, aspas novamente, e colocar o usuário do banco. O usuário do banco, por padrão, na maioria das vezes, é o PostgreSQL, tá ok? PostgreSQL. E também a nossa senha. No caso aqui, como é apenas por questões didáticas, a senha é apenas 1, 2, 3, 4. É mais fácil de lembrar, né? Nesse quesito aqui, tá ok? Mas lembrando que no servidor web ou no conectividade com banco de dados já na internet, não seria legal você estar colocando uma senha desse tipo. Então, voltando aqui para a nossa aula, vou colocar já aqui um try catch que está pedindo. Aqui, ó, try catch, que é a nossa exceção, certo? Para a questão da conectividade com o banco. Deixa eu deletar isso aqui e mostrar no nosso console. Essa é a tecla de atalho para o System Out Print, viu? Aí dá um Ctrl espaço e aparece. Aqui dentro eu vou colocar uma tela de erro, conexão, e vou mostrar, chamar minha variável E, aqui ó, esse Ezinho aqui, mandar mostrar a mensagem de erro. Tá ok? Caso haja algum erro na hora da conexão. E aqui vou mandar também mostrar uma mensagem com SYSO, Ctrl espaço, mandar uma mensagem de que está conectado com sucesso. Opa, sucesso. Pronto, assim tá legal. E lembrando que eu tenho que retornar alguma coisa, não é? Então, fora desse try catch, eu vou colocar o meu retorno, que no caso será, pessoal, a conexão. Ele tem que retornar essa conexão para o usuário. Então, falta apenas uma coisa que eu esqueci de colocar no início, que é o nosso querido drive do PostgreSQL, né? Porque para o PostgreSQL funcionar, nós temos que forçar o carregamento desse drive. E como fazer isso? É com a classe forName, ou seja, a gente vai chamar essa classe forName desse drive. Class, ponto. forName. E aqui, a URL referente ao drive, certo? Entre aspas simples, vou colocar o ponto e vírgula para não esquecer depois. E vamos colocar aqui, invertido também,
a URL do drive do PostgreSQL, tá ok? Então, ele é org.postgres SQL ponto drive. E aqui esse drive precisa também de um tratamento, certo? De um try crash, caso haja algum erro. Então, eu vou estar adicionando aqui um try crash para ele, certo? Já dentro desse try. Então, vou também mandar mostrar uma mensagem, né? No mesmo procedimento anterior. Opa, esse mouse está horrível, pessoal. Então, vou aqui no teclado mesmo. Vou apagar e mostrar uma mensagem caso dê erro no drive. Então, erro driver, chama a variávelzinha né? Eu separo com mais ponto, mostre a mensagem para mim, se caso der algum erro. Então, dou um Ctrl S. Lembrando que, para fazer uma conexão com o banco e forçar esse drive, eu tenho que ter um drive no meu projeto. Onde seria a localização desse drive? Em web content, web if, dentro dessa biblioteca aqui chamada lib. É aqui que se localizará o driver. O driver eu estarei disponibilizando no material do meu site, tá ok? No link onde você poderá estar fazendo assim um download do drive. Então, funcionar. Agora ele está aqui. Apenas com esse drive é que o banco irá funcionar na minha aplicação, tá ok? Então, quando eu coloquei o drive na biblioteca do PostgreSQL, agora eu vou fazer um pacote nessa querida pasta, um pacote de teste, certo? Opa! Esses testes a gente irá fazer também testes unitários em relação à classe DAO e testes de conexão. No caso agora iremos fazer um teste de conexão. Então desde já eu vou colocar br.com.exemplo testes. Vou finalizar e dentro desses testes eu irei colocar uma classe que será a classe teste de conexão. Vou mandar gerar o main, né, dessa classe, finish. Lembrando que esse pacote tem que estar aqui dentro. Vou mandar atualizar. Pronto. Agora, pessoal, vou instanciar a minha conexão, tá ok? Então, como é que eu faço isso? Eu coloco o nome da minha classe, conexão, ponto. Vou chamar agora o getConnection, né, que é o nosso método para fazer a conexão. Dou um ponto e vírgula dentro do main, lembrando que ele tem que estar, e mando executar no meu console, no Java Application. Dou OK. Perceba que eles mostraram que foi conectado com sucesso. Então, desde já, nós já fizemos o quê? Fizemos um estudo geral sobre todo o SQL que nós poderíamos estar utilizando com esse banco de dados, questões de inserir dados, atualizar dados, selecionar tabelas e deletar essas tabelas. Sendo que nesse curso nós aprenderemos a cadastrar e a selecionar todas as demais. Porém, você tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil estar adicionando qualquer outra funcionalidade com o percorrer do tempo, tá ok? Então, para finalizar a aula, vocês já viram, né, como fazer essa conexão. A gente tem uma classe, um pacote para o JDBC, onde nós colocaremos todas as conexões, inclusive as classes DAO, e agora um pacote onde nós colocaremos os testes. A gente fez agora recentemente o teste da conexão, ele funcionou, né? Está conectando. Lembrando que precisa, para fazer a conexão com o banco, referente ao banco, como nós estamos utilizando o PostgreSQL, o drive do mesmo, no caso aqui o do PostgreSQL, e por fim, no teste de conexão, instanciamos conexão, chamamos o método getConnection e ele conectou com o nosso banco, conectado com sucesso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A próxima videoaula a gente vai estar desenvolvendo já a nossa classe DAO e também a classe JavaBeans, tá ok? Para, por fim, fazermos então as telas de visão. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.